Tá lá? Agora estou cá. Tá emocionante o negócio aqui hoje, hein? Tá, o negócio tá... Isso, vocês deveriam ter avisado isso aqui, viu? Bem-vindos, boa noite. Com pouco mais de 10 anos de carreira, ele já ocupa um lugar imenso na vida brasileira. Faz de sua arte um exercício de cidadania ativa, total, inclusiva. Tornou-se imprescindível. Começou na rima solta, veloz, mas nunca se contentou com o gueto. Encarou o mercado, botou em movimento os círculos virtuosos do comércio, abriu espaços para geral, na música, na moda, na linguagem. Estreou como realizador audiovisual de fôlego com o super premiado filme Amarelo, É Tudo Pra Ontem. Agora está no ar com uma série ancorada na negritude brasileira que ele conduz e seu irmão produz. O Enigma da Energia Escura. No ar no GNT e também acessível no Globoplay e mais canais. Olha, dos irmãos Roque de Oliveira, o mais velho já famosamente declarou que conversa não tem dono, mano. Então eu assino embaixo e acrescento, como não posso vender o que não me pertence, delego posse esta noite para eles. Hoje a conversa é dos irmãos Emicida e Fiote. A conversa não tem dono, mano. Poxa, Boa noite. é louco isso, né? Porque os assuntos precisam pertencer a todo mundo, principalmente se a gente quer que esses assuntos produzam algum tipo de transformação na vida real, né? Escuta, todo mundo já sabe que Emicida, o nome vem da reputação de exterminador desse cara nas batalhas de MC, de rima. Mas Fiote é o quê, meu irmão? Fiote é coisa de irmão mais novo? O mais engraçado é que foi também o mesmo Emicida que trouxe esse apelido quando as pessoas confundiam muito a gente. Aí começou a falar zoando, esse é o filhote de Emicida, é o filhote de Emicida. Até que um dia, inclusive foi nesse programa, só que na época, nesse programa não, mas no programa similar, esse, né, que era do Jô, ele falou isso no programa e o Jô brincou e aí... Aí nunca mais já fui Evandro. Vai ser, no máximo, Evandro Fiote, mas o Fiote grudou que não vai sair, meu velho. Você tá em São Paulo, Fiote? Eu tô em São Paulo aqui, de casa, graças a Deus. E você, seu Emicida, em que país, em que cidade você tá? Nesse momento eu tô na cidade do Porto, em Portugal. Acabei de voltar de Coimbra. Você agora tá fazendo exatamente o que aí em Coimbra? Tá ensinando ou tá aprendendo? Eu acho que as duas coisas, elas sempre acontecem juntos, sabe? Esse processo de aprendizado e de ensinar, para mim, ele é sempre uma troca. Então, eu tô aqui ao convite do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra para produzir uma experiência que a gente tem chamado de Cátedra Insurgente. É uma residência artística aqui. Então eu participo de uma série de conversas, algumas delas são sim no formato tradicional de uma aula, mas outras são congressos, outras são seminários, outras são exibições, porque a gente também se conecta com outro tipo de arte. Por exemplo, acho que daqui a um mês a gente tem uma movimentação muito interessante aqui na cidade do Porto a respeito da experiência de desigualdade racial em Portugal. Isso para mim é muito interessante também, porque a gente sempre reflete sobre isso na perspectiva do que no passado foram as colônias. Então é interessante pensar na ótica do que um dia foi a metrópole dessas colônias e como, né, essas pessoas de pele escura vivem aqui essa experiência. Então eu estou aqui produzindo provocações, reflexões, tudo isso ancorado na ideia de que a arte, obviamente, tem a liberdade de ser a arte, mas a arte ela não é neutra, então ela também tem um papel transformador muito importante. A minha trajetória, a trajetória do Fiote, elas são um exemplo cristalino de como a arte pode produzir uma forma de emancipação que enriquece a sociedade na qual ela se encontra. Assim como dar aula não deixa de ser uma espécie de fazer um show, a arte também educa, né, Fiote? Esse cara, ele era bom aluno, Fiote, esse seu irmão? Vocês eram bons alunos ou a educação de vocês foi mais pela arte?
ou a dona Jacira mandava e pronto? Eu descobri recentemente, quando a gente estava fazendo um clipe, que na verdade ele é tão sem vergonha que ele resolve o mundo de um jeito que o mundo fique melhor para ele. O que fica melhor para ele fica melhor para todo mundo. Então acho que nos estudos era basicamente a mesma metodologia, né? E faz todo sentido, porque para você se interessar por um assunto, é importante que tenha uma forma, uma didática que faça com que o jovem participe daquela conversa, né? Então, o Leandro gostava muito de desenhar, tal qual eu gosto muito de música. Então, quando chega no assunto de algo que faz você se aproximar daquilo, aí você fala, opa, aqui dessa poesia você está falando comigo, no mesmo lugar. E acho que esse lugar da arte é o lugar que pode, de fato, transformar o saber coletivo que a gente precisa construir na sociedade, né? No ambiente acadêmico ou no ambiente escolar, existe esse pensamento de que é o professor que está lá para ensinar o aluno, você perde a possibilidade de reconhecer a grandiosidade do saber que o aluno leva ao professor também. É tudo um diálogo. Mas vamos falar da série O Enigma da Energia Escura. Momento Globo Ciência agora, tá? Porque a exata percentagem varia conforme a fonte. Mas eu fui lá no site da NASA. O site da NASA informa que é o seguinte: nosso campo visível de conhecimento, matéria, né? Tudo que a gente vê e consegue constatar fisicamente, matéria, é só 5% do universo. Já aumentou um. Quando a gente começou, estava pior. Não, segundo essa percentagem, 5% de matéria, 27% de matéria escura e 68% de energia escura. Aí, Emicida, eu posso deduzir, lendo o título da série de vocês como uma metáfora, que a série O Enigma da Energia Escura trata de uma imensa energia que o Brasil ainda não deu conta e que é mais desconhecida do que necessariamente misteriosa. Perfeito. Essa Exatamente. é a intenção completa da nossa metáfora e dessa provocação. Vamos lá. Não, veja o produtor, Evandro Fiotti, que assina a produção. Esse cara só narra e apresenta. Vai, Fiotti. Tem um grupo muito grande que forma o coletivo, que desenvolveu a parte completamente criativa e estratégica dessa série. Acho que isso é o mais fantástico, mas eu acho que o mais interessante do que a gente procura trazer com essa série é o diálogo do desconhecimento que o Brasil tem sobre a potência com que as populações afrodiaspóricas podem contribuir para a evolução da sociedade brasileira. Eu acho que esse reconhecimento desse espaço que a gente ocupa hoje por parte do GNT, por parte do Emicida como intelectual importante, propondo discussões sólidas, fazendo realmente cabeças que fazem o Brasil sair um pouco desse conservadorismo e desse lugar onde a gente não encontra diálogo para a evolução, né? Porque se a evolução não acontece para todos, é complexo a gente querer uma sociedade melhor. Então, acho que o objetivo da série, no fundo, é muito esse. Escuta, vou mostrar uma foto da equipe, aí vocês comentam para me falar. Você falou desse grupo criativo, tem a ver com essa galera aí? Tem a ver com essa galera. Isso foi o dia da captação do nosso set aqui em São Paulo. Todo mundo de máscara, testado. Pouco tempo a gente esteve aqui com Jefferson D, e ele já fez, eu acho que, pelo menos 2 filmes em que a maioria da equipe é de negros. Foi o Correndo Atrás, adaptado do livro do Hélio de la Penha, e o Dr. Gama. Sim. Uma história extraordinária. Também é o que vale para a série de vocês. São 3 diretores, todos negros. Com certeza. Quando nós somos orientados por uma matriz que faz com que a gente simplesmente ignore um percentual tão significativo da população brasileira e da contribuição, e aqui eu não estou falando da contribuição material, estereotipada, somente a cana-de-açúcar e o café, não, eu estou falando aqui do grande ativo intelectual com o qual o Brasil foi presenteado de uma maneira agressiva, trágica, porque é fruto da colonização, mas a realidade posta essas pessoas trouxeram culturas, saberes, inteligência, tecnologia que ofereceram para o Brasil um caminho para que uma cultura original nascesse nesse chão. O que a gente faz quando a gente se preocupa em colocar a câmera, o roteiro, a maquiagem,
e tantas outras etapas da produção audiovisual na mão de pessoas pretas. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, mano. Eu conheço o país no qual eu nasci. Eu sei o quão desigual e quão perversa essa desigualdade pode ser. Eu sei que uma vida como a minha vida, sem os holofotes que me acompanham, pode valer muito pouco nas ruas do Brasil. Então, para mim, eu fico lisonjeado e emocionado do ponto de vista positivo de poder alcançar um lugar de visibilidade, de referência tão importante que me possibilita abrir possibilidades para que outras pessoas em outros lugares dessa cadeia abram suas vozes. Acredito que quando o Jefferson Day faz a mesma coisa no Dr. Gama, que acabou de sair, inclusive, que é uma dessas histórias. Imagina o quão trágico é a gente não saber que a gente tem um Dr. Gama na nossa história. Não dá para o Brasil abrir mão da memória virtuosa de um Dr. Luiz Gama, essa história inacreditável. Mas também não dá para esquecer heranças viciosas, como a que foi tratada no episódio de hoje da série de vocês sobre eugenia. Vamos ver, entre outros fracassos, um dos fracassos do projeto Eugenia à Brasileira foi que, em vez do branqueamento, o país talvez tenha se tornado o contrário, mulato, pardo, negro. Mas a questão é epidérmica ou é mais profunda? É uma questão superficial, mais superficial do que a epiderme. Eu diria para você que o constrangimento que a conscientização traz é tamanho porque a gente está realmente falando de um detalhe. O que nos difere é muito pouco. O que difere a pessoa da pele mais escura do planeta da pessoa da pele mais clara do planeta não tem uma porcentagem significativa a ponto de justificar tal catástrofe. Então essa catástrofe ela é artificial, ela é construída pelo homem. Quando a gente traz no episódio 3 a questão da eugenia, o Brasil não deu errado. O projeto construído para o Brasil, ele está dando certo, ele precisa ser interrompido urgentemente, porque a pandemia evidenciou a desigualdade que a gente tem na sociedade, que essa desigualdade tem raça, tem cor, tem gênero, né? Quando eu vejo as complexidades que isso traz nas famílias, principalmente negras brasileiras, as pessoas não têm a compreensão disso. Veja que o Brasil foi construído em cima do mito da democracia racial. Quando você pega esse episódio dos 100 anos, que o médico João Batista de Lacerda fala que quer extinguir os negros da sociedade brasileira, quais são os efeitos disso prático no cotidiano? Os efeitos disso prático no cotidiano é a polícia, por exemplo, entrar na favela e exterminar 28 jovens. Quando se extermina 28 jovens e isso não é visto como um crime, você exterminou ali 28 famílias e suas gerações, porque junto com esses jovens morrem os irmãos, morre a alma das tias, morre a mãe, morre o pai. Quando a gente pega a complexidade que isso traz, é muito mais profundo, porque a gente está falando de um percentual grande da sociedade brasileira, quase 60% de pessoas que muitas vezes não têm nem consciência da sua negritude, né? Não tem consciência da sua ancestralidade. O que isso produz? Produz um distanciamento de você de si mesmo. Então, acho que esse talvez seja uma das maiores vitórias do racismo na sociedade brasileira, porque não há nada mais violento do que você se renegar. Você renegar aquilo que você é e você renegar aquilo que você é por desconhecimento. Então, a gente precisa urgentemente refletir que tipo de humanidade a gente quer construir nessa sociedade com esse projeto de exclusão, sabe? Essa reflexão toda proposta, mencionada pelo Fiotti, está proposta, estimulada e aberta pela série da Energia Escura, o Enigma da Energia Escura. Mas agora eu vou voltar para o começo dessa história, para o primeiro single lançado pelo Emicida, foi em 2008, já maravilhosamente chegando, cantando Triunfo, né? O cara mal chegou, já está falando Triunfo. Mas eu queria que a gente prestasse atenção na apresentação e depois eu vou destacar uma estrofe que na época já era assustadora e hoje adquiriu um sentido sinistro. Mas primeiro vamos ver a primeira apresentação do Emicida na Globo, levando Triunfo em 2010, como só podia ser, ao nosso mestre Serginho. Porra, Menino. emocionei agora.
Bateu legal. Esse vídeo bateu legal. Eu também, cara. Porque... Se dá pra ver que tá foda, né, mano? Que demais isso. Um menino, hein, Leandro? Você é louco, mano. Quando eu olho aqui esse vídeo, me bateu uma emoção muito forte, porque era uma conquista muito grande, sabe? E com triunfo. Triunfo que também é o nome de um poema do Luiz Gama. Mas eu queria chamar a atenção para uma estrofe que hoje ganha uma dimensão macabra, que é o seguinte: a gente está vivendo um dos momentos mais tensos da história do Brasil. O presidente disse que quem está reclamando de comprar feijão tem que comprar um fuzil. Então tá esquisito, o negócio está tenso. E aí, olha só esses versos, Emicida, escute com os ouvidos de hoje. Todo maloqueiro tem em si motivação para ser Adolf Hitler ou Gandhi. E se a maioria de nós partisse pro arrebento, a porra do Congresso estava em chama faz tempo. Rapaz! Sim. E agora? Essa época, eu vou falar um pouquinho do porquê essa rima existe. Essa rima é uma resposta direta a essa estereotipia que classifica todas as pessoas que nascem num ambiente de pobreza, sobretudo as de pele escura, como criminosos em potencial. É interessante a gente pensar que as consequências dessa estereotipia são, por exemplo, a frieza com a qual a gente lida com a quantidade de jovens mortos que a gente tem, pelo que se chama de danos colaterais do projeto de segurança pública. Foi, inclusive, no Altas Horas, junto com o Serginho, estava lá Caetano e o Gil, numa homenagem maravilhosa a eles, e a gente estava falando sobre a música Haiti. É muito bonito que a gente consiga produzir artistas tão sensíveis que exemplificam de uma maneira tão poderosa as atrocidades do nosso cotidiano. Mas é frustrante que a gente atravesse décadas e isso continue sendo atual. Exatamente. Você falou no Caetano, vou aproveitar para assistir uma outra coisa aqui com vocês, que é o Fiote. O Evandro Fiote cantando Obrigada, Darcy, a composição do Emicida, do Rael, Nave, e tem uma introdução com o texto do próprio Darcy Ribeiro, narrado por Caetano Veloso. Canta bem esse cara, hein, rapaz? Tem talento. Agora, é o seguinte, Fiote, não é fácil não você encontrar a sua própria voz, a sua identidade, sendo irmão desse monstro aí, né? Eu diria, a gente brinca até, depois que começa a vir a maturidade, a gente começa a perceber o tamanho das nossas missões, a nossa importância nesse plano, né? Eu brinco com o Leandro, a gente conversa, eu falo que Zambi, né, Deus, na hora de conceber a gente ali no ventre da nossa mãe, pensou assim, ó, vai 2 corpos, mas uma alma só, porque eles vão ter que ser complementar para dar conta da missão que a gente precisa conduzir nesse tempo da vida aí. Então eu acho que até nisso essa produção foi bem concebida, né? Porque você imagina se eu viesse com o dom da palavra que meu irmão tem. Gente, que lindo! Agora fui eu que me emocionei aqui, cara. Que barato! Então. Mas isso tudo foi obra daquele ventre. Vamos ouvir a voz do ventre, Dona Jacira, artista plástica, cantora, escritora, amiga das plantas, dos animais, dos livros, do conhecimento. Fala, matriarca! Filho, nós mais uma família, nós somos uma quadrilha. Tudo isso começou aqui, né? Nesse cantinho aqui. Com todo mundo colando capa, com todo mundo ajudando, com todo mundo trabalhando junto, né? Dando aí esta força para esse talento dos meninos para saírem para o mundo. Eu acho que em toda a família, em determinado momento, isso acontece. Aqui comigo aconteceu com os 2. E eles vêm e me dão retorno. A questão é que na maioria das casas onde isso acontece, às vezes os filhos não voltam. Teve um momento que eu joguei a toalha, não fiz mais nada, não quero. Qualquer uma dessas coisas que vocês estão vendo aqui, eu havia parado, fui fazer outra coisa. Eu só volto a resgatar novamente tudo isso quando o trabalho do Leandro deu certo. Porque ele começa a falar, que ele fala o que eu bordo. E aí eu começo a ver que realmente é isso, nós estamos falando a mesma coisa. Eita! Você é louco.
Tá emocionante o negócio aqui hoje, hein? Tá, o negócio tá... Caramba. Vocês deveriam ter avisado isso aqui, viu? Eles tiveram cúmplices, viu? Não, eu acho... vendo esse vídeo e vendo aquele vídeo da gente jovem ali fazendo CDs na casa da minha mãe, aquilo tem uma força muito especial pra mim, tem um significado muito especial, porque é o seguinte... hoje, com a maturidade que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho a respeito do país que eu vivo, eu consigo entender a condição de medo na qual minha mãe estava quando ela cria para esse país 2 meninos pretos, sabe? Mesmo sem saber fazer essa elaboração racional, que hoje as redes sociais são repletas desse campeonato de ver quem tem mais referências a respeito dessa análise, mesmo sem saber fazer essa elaboração tão rica, ela tinha uma consciência muito profunda, a pele dela já havia ensinado isso para ela. Então, a minha mãe, ela foi uma pessoa que ela dificultou bastante o início dessa trajetória, não porque ela não acreditasse no potencial da arte, porque a arte dela também foi calada nela, e ela viu o quão os arredores podem se voltar contra você se você acreditar que você tem que defender um projeto de sensibilidade, que no final das contas, o projeto que uma arte oferece para o mundo é essa. E ela já tinha visto uma experiência musical terminar de uma maneira trágica na nossa família, porque é o episódio do meu pai, que era um DJ e, frustrado, cai no alcoolismo e acaba um dia numa briga de bar, perdendo a própria vida. Essa imagem da gente ali fazendo CDs na casa da minha mãe, por que ela é tão significativa? A partir do momento que a minha mãe compreende a seriedade e a devoção que a gente tem à música, e ela começa a perceber que aquilo começa a ganhar corpo e que não é um devaneio dos filhos dela, ela, o meu padrasto, todos eles começam a transformar a nossa casa numa grande linha de produção. Então, o que um dia foi uma mesa onde todo mundo jantava, vira um negócio que eles começam a brigar e falar, não é pra deixar arroz cair daqui na mesa que os meninos vão gravar CD aqui, entendeu? Se tiver arroz na mixtape, ninguém sabia. Antes, ninguém sabia o que era mixtape. Mas o seu Eduardo, antes de falecer, falando, se eu pegar a mixtape com arroz, eu não vou fazer mais porra nenhuma aqui, hein? Pior que era mesmo, velho. Então, toda a família se conectou graças à força da cultura hip hop, que fez com que a gente visse valor em nós mesmos, sabe, mano? Então, pensa que tem uma frase que diz que o hip hop, ele não inventou nada, mas ele reinventou tudo. E o próprio conceito de família, de afeto, de proximidade, de amor e de importância se reinventa na nossa vida, e aí a gente vira essa quadrilha que minha mãe falou no começo. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Emicida e Fiote, que estão lançando a série O Enigma da Energia Escura no GNT e no Globoplay, mais canais. Então, bora ver um lado, para começar, do Emicida, um lado menos conhecido. Tem um alfacezinho brigando ali, ó, se liga no alface falando, eu vou nascer também, cuzão, tá pensando o quê, tio? O cheiro verde, até um abacaxi, parça, do nada um abacaxi falou assim, ó, mano, quero colar no bagulho. Ô, tio, que maravilha, que belezinha, que belezinha, tio. Além de ser uma flor, tem sabor. Maluco. E aí você tá assim, pá, mexendo nos seus manjericão e você acha um quê? Um montinho de palha. Olha ali. Olha que louco. Dormindo, aí. E aí, saudade da horta, Emicida? O Fiote tá cuidando da horta na tua ausência, não? Saudade. Não, a horta, ela tá... Eu tô reformando ali, que eu vou aumentar um pouquinho o espaço dela e tal. Então, a gente deu uma desmontada nela. Pegou as últimas berinjelas, os últimos alfaces e estamos fazendo reprojetando ela. Até porque tem uma coisa que minha mãe falava,
e que é fundamental que a gente faça, né? A gente precisa deixar a terra descansar um pouco também. Então essa terra nos últimos anos, ela foi uma terra que deu muito fruto pra gente. A gente foi muito feliz aí se alimentando dela. Então é legal que você deixe alguns insumos em cima dela para que ela descanse e recarregue a bateria. Então vamos lá, o Brasil está vivendo um momento dos mais tensos, eu já disse, da história. Qual deve ser o nosso maior temor e a nossa esperança? Eu acredito que o maior temor é a gente perder um pouco da dignidade social que o Brasil construiu nos últimos anos. Assim, eu acho que a gente está vivendo o que eu chamo de uma anomalia muito violenta, sabe? O que eu e o Emicida e o que Evandro e Leandro representam no seu programa aqui hoje, ô Bial, é realmente a comprovação do que é a oportunidade de projetos sociais, no meu caso, porque o Projeto Guri, eu vim do Projeto Guri, sou cria do Projeto Guri, que é um projeto social de música aqui do estado de São Paulo, possibilitou que eu me visse enquanto ser humano, que através disso eu me visse maior do que as oportunidades que o Estado brasileiro estava me dando na minha quebrada, né? E hoje estar aqui conversando com vocês expressa a potência do que essa anomalia violenta que a gente vive na sociedade brasileira acaba reproduzindo, encarcerando, matando, aprisionando, violentando as nossas famílias, sabe? Então, todo indivíduo que vive nessa sociedade no mundo seja um aliado para a gente interromper isso. A gente não pode normalizar quase 600 mil vidas diretamente perdidas numa pandemia, sabe? A sua pergunta ela é muito importante. Por que é importante a gente refletir sobre o que nos amedronta, sobre o temor? De fato, nós já tivemos episódios trágicos na nossa história. De fato, nós podemos observar a experiência da história do Brasil, essa aventura de um outro povo em cima de um novo território, e como essa aventura pode produzir uma série de tragédias que deixam consequências constrangedoras, vergonhosas naquele mesmo solo. É só quando a gente encarar no espelho a nossa raiz autoritária é que a gente vai compreender que todas as conciliações que a gente acredita ter feito continuam em aberto. Isso para mim é uma coisa urgente. Por isso a gente fala de conhecimento. Por isso a gente compartilha tanta sabedoria. O Evandro falou do Projeto Guri, mas eu poderia falar aqui do Sesc também, porque minhas primeiras oficinas de teoria musical foram do Sesc. Eu me lembro muito do meu professor falando para mim assim, ó, você é pobre, mano, firmeza. Só que é o seguinte, você não tem como comprar um metrônomo? Ó, tá chovendo hoje. Quando você voltar para sua casa, pega o limpa-vidro do ônibus e faz ele de metrônomo, estuda a célula rítmica com ele. E eu vinha 2 horas lá da Vila Mariana até o Cachoeira com o limpa-vidro fazendo tec, tec, tec. E eu vinha estudando música com o metrônomo do ônibus. Sabe, mano? Essa é a força de um projeto social, tá ligado, mano? E é isso que o Brasil interrompe quando ele não entende que ele é sim responsável pela desigualdade que ele transforma em paisagem. Agora, o que eu acho que é fundamental, Pedro, a gente não pode perder a esperança de vista, sacou? Porque sem esperança, meu mano, utopia que mantém a gente caminhando, o ser humano é um punhado de areia seca, tá ligado, mano? E é em direção a isso que a gente tá. É isso que Leandro, é isso que Evandro, é isso que Emicida e Fiote trazem pra gente, é esperança. Isso a gente não pode e não vai perder. Pra você em casa, até a próxima. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado, mano. Obrigadão vocês. Foi bom demais, bom demais. Muito bacana.